tá presente com ele na vida dele. Será que nesse mesmo sentido as redes sociais revelaram muitos experts em tudo quanto é coisa? Porque pessoalmente tem gente que não fala nada, mas na rede social... Fala pra Dedéu, tem opinião de tudo, sabe de tudo. Cara, tem. E tem muita gente aí que é influencer, né? Tem muita gente que influencia pra coisa boa, cara. Tem muita gente legal, sabe? Mas tem gente influenciando as pessoas pra um lado que às vezes não faz sentido. Assim, eu vou ser polêmico agora no que eu vou falar. Tem muita gente falando de psicologia que nunca estudou psicologia. Tem muita gente dando consulta pra pessoas que nunca estudou isso. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, beleza, mas eu sou terapeuta. Ok, cara. Eu acho que tem algumas terapias que não tem nada a ver com a psicologia, Uhum. né? Então, pô, de repente uma terapia quântica, algo mais esotérico, tal. Cada pessoa vai pro lado que faz sentido, né? Legal isso, energética e outras questões. Mas, cara, tô vendo gente dando consulta, psicoterapia que nunca estudou psicologia. Então, pra mim, isso é muito difícil. Sabe por quê? Porque você fica ali no mínimo 5 anos estudando o comportamento humano, cara. Você estuda tudo, você estuda tudo. E ainda falta muita coisa. Tudo no sentido de que você estuda vários contextos, né? E ainda vai faltar muita coisa, porque o psicólogo nunca para de. Uhum. Então, assim, eu respeito muitas coisas, mas assim, cara, tem gente caindo, eu sei porque chegam pessoas pra mim, caíram nas mãos de pessoas que de repente tinha até uma intenção boa, sabe? Só que na hora que de repente a pessoa surta na frente dela, ela não sabe nem o que ela vai fazer. Porque ela não tem ferramenta para aquilo. Então eu vou lá e faço um curso de alguma tal coisa, e aí eu vou. Então, assim, tem muitas terapias legais que não tem nada a ver com a psicologia, mas que fazem muito sentido. Uhum. Rodrigo, o que você acha da constelação familiar? Pô, legal, cara. Fez sentido para você, né? Já li algumas coisas, por exemplo, do Bert Helling e tal. Não é algo que eu trabalho, mas assim, pô, fez sentido para você. Tal. Beleza, tem várias terapias que eu acho que fazem sentido para outras questões. Mas às vezes as pessoas, poxa, quer trabalhar uma questão de um transtorno de ansiedade, cara. Depressão. Pô, e você vai onde? Cara, quando você quebra a perna, que médico que você vai? O ortopedista. Entende? Então, assim, por que quando você tem um problema em relação psicológico, você vai num lugar que não tem nada a ver? O ponto Uhum. é esse. Então, assim, cada um no seu quadrado. Então, assim, tem gente ficando doente porque tá chegando num lugar lá e a pessoa não sabe lidar com a situação. E aí eu sou hipnoterapeuta também. Então o cara sabe, vai, hipnoterapeuta. Cara, você tem que saber trabalhar com aquilo. Você vai abrir um negócio lá na pessoa, lá conversar com a pessoa, trazer, eu vou fazer uma regressão. Beleza, você leva a pessoa para um lugar lá, lá na infância dela, traumática, e aí você não sabe o que você faz. E aí, como é que você faz? Como é que faz? Essa pessoa volta da regressão, Nossa, entende? cara, você É tá muito falando. sério. Não, você tá falando isso daí porque assim, eu estudei hipnose, Sim. estudei hipnoterapia. E eu vi, assim, algumas coisas acontecerem nos grupos que eu participava, né? Que eram os fóruns que se ajudavam, que chegava a situações dessa maneira, né? Como que é o termo que é usado? A pessoa tava fazendo a terapia e tinha o momento da... Nossa, eu esqueci o nome do termo. Mas esqueci. Eu esqueci o nome. É um momento que a pessoa... Parece que ela começa a descarregar tudo que tem nela, ela perde o equilíbrio total e o cara não sabia o que fazer pra controlar aquilo. E não foi uma, duas vezes, não. Nesse grupo, aconteceu tal coisa, eu tive que esperar a pessoa sozinha voltar porque eu não sabia o que fazer. Sim. Isso acontece muito. Muito. Então, assim, eu tô falando, cara, existe, por exemplo, o cara que me deu o curso de hipnoterapia, um cara muito bom, responsável. Cara, mas é um curso de 2 dias, Não, mas foi um curso de 2 dias, a formação. mas tinha pré-requisito, né, pra entrar. Nenhum, Nenhum? nenhum. Se eu quisesse o Michael Você entrar faz. lá... Você faz. Então, assim, eu acho que no Brasil, você que lidar aí com questões de trabalho, às vezes, em conta política, eu acho que as pessoas têm que trabalhar isso. Então, por exemplo, o termo psicoterapia. Psicoterapia. Um monte de gente que nem é psicólogo, nem psiquiatra, nem, sei lá,
Neuropsicólogo dá esse nome. Eu sou psicoterapeuta. Talvez é uma questão bem polêmica que eu tô trazendo aqui. Vai ter um monte de hate falando aí. Mas assim, cara, e aí? Não é porque eu sei mais ou isso e aquilo. Tô falando de uma questão de saúde pública. Porque assim, o que eu quero de trazer para você? Muitas das doenças que nós temos, que as pessoas têm, que a pessoa acha que ela é só fisiológica, ela é psicossomática. Então, às vezes você começa, de repente, poxa, a pessoa desenvolveu tal coisa. Cara, às vezes começou na cabeça da pessoa. Então, de repente, a pessoa tá lá liberando muito cortisol, muito estressada, aquilo ali pode ser um estopim para ela desenvolver, por exemplo, até um câncer. Às vezes ela tem uma predisposição, uma pessoa que está sempre ali vivendo naquele estresse. Então, assim, a gente tem que entender que o valor, que esse trabalho psicológico, ele é muito sério, cara. Ele é muito sério. Do mesmo jeito que você pode levantar a pessoa e mudar a vida dela, você pode acabar com a vida da pessoa. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse ponto.